3, 2, 1, estúdio A, concentrou. Tá tão boa a conversa aqui que eu digo, pô, exagerei. Maquiaram ainda não? Ainda não. E essa mistura que vai dando esse produto único. Acho que demorou muito, né? Foi mais de 20 minutos. É porque se deixasse eu... Olá, no Estúdio A de hoje, a minha conversa é com o músico, compositor e arranjador Lívio Almeida, direto de Nova York para Brasília. Ou seria o contrário, Lívio? Olha, às vezes até eu fico em dúvida. Direto de Nova York para Brasília ou de Brasília para Nova York, né? Como é que você saiu daqui de Brasília, né? Foi para Nova York e a gente está conversando aqui, obviamente, mas me fala como é que Nova York entrou na sua vida? Olha, é uma coisa interessante, né? Eu, desde adolescente, quando comecei a tocar saxofone, eu tinha na minha cabeça assim, olha, se eu virar mesmo músico profissional, eu quero um dia ir para fora. E eu já gostava de jazz desde os 14 anos, então era um sonho ir lá na fonte mesmo, beber da fonte, né? Então foi uma coisa, foi vindo atrás da outra, fui pesquisando, alguns professores daqui me aconselhando, até que deu certo de eu ir estudar, fazer jazz performance lá em Nova York. Isso depois de você estudou na escola de música aqui. Estudei na escola de música. Depois você fez bacharelado, né, em sax na UNB, na Universidade de Brasília. Exatamente. E foi fazer uma pós em Nova York. E ficou. Como é que foi isso? Como é que é um brasileiro saxofonista? Porque é como se você fosse um intruso quase, né? No início, obviamente, porque hoje você é professor, né? Lá, então... mas como é que foi esse início? O cara que sai daqui para ir para o berço do jazz, carregando a música brasileira, que é super respeitada também lá, né? Não, sim, com certeza. Ó, no início é intimidador, porque é a terra do saxofone, né? É quase impossível você falar saxofone e não falar de jazz, né? Basicamente virou um símbolo desse gênero. Mas como você falou, assim, à medida que eu fui muito primeiro para beber dessa fonte, para aprender, mas, né, sempre foi tendo também essa identificação. Por ser músico brasileiro, começar a ser chamado para tocar as coisas brasileiras. E até na minha procura musical, né, no que eu procuro fazer, e hoje isso acho que está se manifestando mais e mais. É a mistura das coisas, é o que eu gosto do jazz, vamos dizer, da liberdade, da improvisação, com os ritmos e a nossa brasilidade, essa coisa que a gente tem cultural que faz parte da nossa raiz. Que é muito mais do que o ritmo, né? Porque muitas vezes o pessoal fala da gente, do Brasil, em termos de ritmo, mas a gente é muito mais do que isso, eu acho, hoje, né? O ritmo, mas tem a harmonia, as melodias, né? Toda a história musical nossa tem muito a ver.
Geralmente eu começo falando do disco. Quando tem o disco, antigamente eu mostrava o disco, mas ninguém tem mais disco. Quando se faz disco, agora se faz em LP, né? Voltou essa coisa do LP. Mas vamos falar do teu trabalho mais novo, que é o Action and Reaction, que é um disco que tem um pouco... Tem uma música que é um baião, jazz, uma coisa brasileira, né? Também abre com um samba, que é um samba jazz, enfim. Como é que nasceu a ideia desse disco? E, obviamente, o disco, as músicas são todas em inglês, porque, enfim, você está num lugar onde se pede isso, né? Foi lançado lá. Óbvio, claro. E eu imagino que ele tenha uma vida mais ampla quando você está no inglês, né? Afinal, é a língua universal do mundo hoje. Mas fala de como foi a feição desse disco, porque eu sei que foi gravado ao vivo, né? É assim que é bom a música, como antigamente, né? Como antigamente, Eu gosto porque eu primo, pelo menos nos meus grupos, nas minhas músicas, que tem essa coisa do quente, né? De você sentir a energia, sentir, vamos dizer assim, a interação dos músicos e deixar que a coisa mágica aconteça ali ao vivo mesmo. Então, na produção desse disco, o que eu fiz? Eu tinha o meu quarteto, né, os músicos já estavam fechados. A gente fez vários concertos durante um mês, tocando em clubes de jazz, fazendo um pouco do circuito. Ensaiando. Ensaiando ao vivo e deixando a coisa acontecer. E aí depois eu falei, gente, tem um estúdio, está marcado lá. Eu tenho 6 horas no Estúdio X, lá em New Jersey, e nós vamos fazer.
E a gente foi uma atrás da outra, algumas a gente regravou e tudo, mas foi dentro dessa proposta, manter a nossa energia, a liberdade, a improvisação e a interação. Inclusive, você fala que a primeira música, que houve um erro, entre aspas, né? Uma parada, né? Que tem uma parada nela que não era para ter e teve e você acabou deixando. Virou um novo arranjo da música, né? Foi. Quer dizer, é uma música que nasce dentro do estúdio na hora, né? De uma certa forma. Você tem o arranjo, mas ela Fala um pouco da produção. É um disco que foi produzido pelo Arturo, como é que eu falaria? O'Farrell, a pronúncia. Em inglês se fala assim, né? Mas, enfim, que é um cara super importante, né? Um arranjador, um pianista. Sim. E como é que se deu essa... Como é que você encontrou o O'Farrell na sua vida? Foi uma dessas coisas assim do destino mesmo, né? Eu estava ali terminando o curso de Jazz Performance e um baixista da classe falou, olha, eu vou tocar um negócio ali e são com 2 rapazes assim que são geniais, eles são incríveis, você vai gostar. Eu falei, eu vou sim, vamos tocar. E aí eram os filhos do Arturo, né? O Adam O'Farrell, que é um trompetista jovem assim, que eu considero um dos maiores do mundo já, e o baterista, o Zach O'Farrell. Os 2 participam do meu disco. E a partir dali, parece que a nossa identificação foi meio que quase que automática. Eu adorei tocar com eles gostaram de tocar comigo. E um mês depois, eles me convidaram para integrar a banda deles. E aí eu conheci o Arturo e assim os anos foram se passando. Então o Arturo depois me convidou para tocar no quinteto dele. Eu fiz vários trabalhos com a orquestra dele. Várias formações com a orquestra dele, né? Com Inclusive, orquestra. você participou de um disco que foi nomeado ao Grammy, né? Que foi nominado ao Grammy. Hoje em dia eu faço participações com a orquestra dele, eu arranjo para a orquestra dele. Então ele é um músico que acabou virando quase que uma espécie de mentor e amigo, uma pessoa com quem a gente faz muitos trabalhos, né? A gente já tocou de duo também em vários lugares. É um sonho meu uma hora trazer ele de duo aqui para o Brasil. Então é uma pessoa muito importante na minha história e ele produziu o disco, né? Esse disco ele foi o produtor. Então também isso abriu várias portas. Essa é Out of Nowhere, de Johnny Green.
Você tem um primeiro disco que, inclusive, quem quiser, você aí que está aí em casa, quem quiser escutar esse disco, você tem que procurar direitinho lá nas plataformas, porque esse disco ele não está conectado com o teu nome, né? Com o nome do artista. Quando a gente procura Lívio Almeida nas plataformas, pelo menos na que eu uso, não aparece esse disco, mas o disco está lá, ele está disponível. Então, o nome do disco é Pieces, né? E é um disco que você fez com junto, apesar de ser banda, né? Mas com um guitarrista, né? Como é o nome do Davi Cordeiro. É o Davi Cordeiro, exatamente. Ele mora no Colorado, lá nos Estados Unidos. Mas é um disco de banda, né? Na verdade, né? É um disco de banda. Foi uma organização coletiva onde a gente misturou um pouco. A gente tocava muito nessa época, ele estudou, ele fez esse mesmo curso que eu fiz. Então, da nossa parceria, falou: olha, vamos fazer um negócio coletivo onde a gente joga o nosso som. Esse foi o primeiro disco, então, que eu gravei. Tem música dele e sua, né? No Exatamente. caso. Esse novo agora tem só música sua, né? Mas você lançou um single agora com Sim. o pessoal daqui, os brasilienses, né? O Rodrigo Bezerra, o Balduino. Isso, o Baldu no baixo. Porque a gente chama ele de Baldu, né? Pelo menos conheço ele como o Rodrigo Baldu. Exatamente. E que é uma canção Radamés e Pelé, né? Que é uma canção do Jobim, né? Exatamente, uma linda canção do Jobim, que é um pouco lado B, assim, né? Você não ouve, Sim. assim, nas paradas, mas é maravilhosa. Foi uma ideia tua? Como é que nasceu essa coisa Olha, isso nasceu de um show que a gente fez, eu, o Rodrigo, o Baldu, a gente tocou com uma cantora da cidade chamada Ana Reis. Sim, E tinha um repertório bastante bossa nova, e dentro desse repertório a gente chegou a tocar essa. E aí o Rodrigo falou: cara, tá muito legal isso, por que a gente não se junta e vamos gravar isso no meu estúdio? Então a gente organizou, gravamos, acho que foi umas 3 músicas, né, Rodrigo? E aí essa ficou legal que a gente decidiu lançar e a gente lançou pelo selo espanhol. É legal saber também que é no estúdio do Rodrigo, porque o Rodrigo, esse estúdio dele aí é um estúdio bem interessante, assim, é um novo espaço aqui em Brasília, né? É um estúdio excelente, eu acho que vai sair muita coisa boa ainda, tem muita coisa boa para sair de lá. Sim, estou fazendo propaganda do estúdio do Rodrigo aqui.
Me fala das tuas influências, Lívio, porque eu consigo escutar várias coisas. Obviamente que se a gente pensa em jazz, em sax, a gente lembra, sei lá, acho que primeiramente John Coltrane, não sei quem mais, mas de onde é que vem a tua música, a tua influência? Vem de casa? Vem de onde? Ela vem de vários lugares, ela vem de casa, vem de longe de casa, né? Eu acho que ela vem muito dessa paixão que eu tive desde cedo, né? Eu sempre conto essa história para pessoas que perguntam. Quando eu tinha 14 anos, eu fui com meu pai para o trabalho dele, já tocava sax na banda do colégio. E aí um colega dele virou assim, você que é o garoto que toca sax? Eu falei, sou eu. Ele me deu um disco de John Coltrane.
E Qual era o fatídico? Você era lembra? uma coletânea Era uma que tinham coletânea. vários, mas eu lembro que o que me marcou muito foi o My Favorite Things, a versão deles de My Favorite Things. Então, eu tinha 14 anos, eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas aquilo me tocou de um jeito que eu não podia explicar. Eu comecei a ouvir aquele disco, repetir, e a partir dali foi, né, eu entrei no jazz, comecei a pesquisar, então eu me encantei com essa liberdade, essa expressividade do jazz. Agora, claro que aliado a isso tem muita coisa, minha família é toda de nordestinos, né? Então eu cresci ouvindo música nordestina, Não, baião, sério? forró, Aqui em Brasília não tem nordestino, rapaz. Nenhum, não. Nenhum, de jeito nenhum. de jeito nenhum. De jeito nenhum. Oxe. Então você foi criado no Baião. O Nordeste, o Baião, eu acho que as pessoas talvez não tenham essa consciência, mas o Baião virou uma música muito maior do que Luiz Gonzaga, né? Se você parar para pensar, Chico Buarque faz Baião, Tom Jobim fazia Baião, do Lobo tem baiões incríveis. Aí eu não vou falar Hermeto Pascoal, e aí vai, né? Tem muita coisa, né? Sim, é verdade. E o frevo também, que é uma música complexa, né? Que tem a ver com jazz hoje também, né? Se você Hoje, pega acho que o frevo, né? Você tem o Maestro Spock fazendo a Big Band, aquela mistura, e o frevo tem uma coisa de bebop, né? Na Sim, velocidade, na velocidade, no desafio técnico. É verdade. Eu acho que, se não me engano, o Wynton Marsalis enlouqueceu, né? Quando viu, eu entrevistei uma vez o Spock, ele fala isso. Ele diz, rapaz, ele estava lá na plateia, depois ele veio falar comigo, disse que o que danado é isso? Tipo, né? Porque realmente você falou uma coisa, o bebop com frevo, né? Mas eu lhe atrapalhei, eu estou falando mais do que você. Me fala dessa... Como era a sua, em casa, essa coisa de ouvir a música brasileira? Então, sempre tive, né? Meu pai gostava muito de ouvia desde Alceu Valença, Belchior, ouvia Luiz Gonzaga, os mais tradicionais, né? Então, sempre teve esse repertório em casa, também aliado com MPB, com outras coisas. Por eu ter começado em Brasília, eu acho que também, no começo ali, eu tive um início que depois eu caminhei para o jazz, mas os meus primeiros anos eu gostava muito do choro, né? As primeiras músicas que eu toquei eram choros, né? Tocar Carinhoso, tocar aqueles choros mais fáceis. Frequentava o Clube do Choro para assistir às apresentações. Então, tudo isso eu acho que lá na frente foi misturando e trazendo coisas que eu gosto hoje em dia. Até porque se a gente pensar no choro hoje, no que o choro se transformou, né, no próprio caminho dele, ele é como o jazz, enfim, tem a linguagem do jazz. Porque o jazz, na verdade, é uma linguagem, né? Uma forma de você toca qualquer música como sendo um jazz, né? Eu acho, pelo menos a minha concepção, o jazz ele é linguagem, ele é mais do que exatamente um gênero, né? Mas você pega um Hamilton de Holanda tocando um choro, o que é que vai virar aquilo ali? Vai virar Hamilton de Holanda, né? É o seu caso, né? A gente escuta e você transforma o que você toca no seu som, né? E como é que foi... como é que esse som se transformou no Lívio Almeida? Porque eu estava escutando os discos e ouvindo aquele teu sax, e eu via outras pessoas, mas eu via uma coisa de muita identidade. Isso é o tempo, Lívio, que faz isso? Que traz essa identidade? Eu acho que é uma mistura. É o tempo, é a mistura de todas as nossas influências, né? Das raízes culturais, das nossas experiências. Acho que tem uma certa procura. Eu sempre quis tentar encontrar alguma coisa, mas nunca foi assim uma coisa, não, eu vou fazer essa nota ou essa música desse jeito porque eu quero soar único. Foi sempre uma coisa bem orgânica, de caminhar para o que eu gosto, para o que eu quero fazer. E acho que naturalmente os resultados, né, dessa coisa, é um jazz nova-iorquino, que é um pouco, tem muita coisa moderna, harmonias, tem compassos regulares, mas no meio daquilo tudo tem uma essência que é de quem eu sou, de onde eu vim, que é brasileira, e eu acho que essa mistura que vai dando esse produto único. Beleza, vamos convidar o pessoal para te ver. O disco é difícil hoje, né? Você não tem disco acabou, físico, eu tenho que né? pedir Você mais. tinha CD, é isso? Tinha, eu fiz uma tiragem, a tiragem acabou. Assim. Se foi, né? Mas as músicas tem muita coisa legal no seu canal do YouTube, né? Porque aí tem os ao vivo, mesmo além do disco. O disco tá lá, mas tem também o ao vivo, né? Então o pessoal pode conhecer teu trabalho no YouTube, todas as plataformas. Todas as plataformas. E pra gente finalizar, tem disco novo. Eu vou gravar. Na verdade, assim, guardado na gaveta de projeto, eu tenho uns 3.
Mas eu Os vou... arranjos todos já prontos? Tudo pronto, tudo pronto. Mas você, quando você faz a música, você já arranja, pensa nos arranjos e escreve tudo mesmo? Tipo... Eu acho que eu escrevo agora, claro, quando vai pra banda, aquilo muda, assim, Sim. sempre vão ter, assim, mas eu gosto de escrever, às vezes, sempre quando eu tenho um show, assim, às vezes, claro, é muito corrido, mas principalmente quando eu estou em Nova York, sempre eu tenho um show, eu experimento, não, vou escrever pelo menos umas 2 músicas para experimentar, para ver o que acontece. Algumas eu gosto, falo, essa aqui vai dar bom. Outras eu falo, essa aqui deixa para depois, não sei. Já teve vezes que eu peguei uma, resgatei, mudei e acabou virando alguma coisa diferente. Eu tenho um projeto em Nova York que eu tenho o sonho de gravar, que é um grupo de 10 músicos. Não, você já tem esse grupo, né, que eu li. Já, a gente já toca, já fez muita coisa que eu não tive a chance de gravar um disco, mas a gente... Entendi. Esse disco vai Quer sair. dizer, vocês já tocam, se eu não me engano, uma vez por mês, num lugar lá específico, em Nova York, é isso? Sempre? Isso, agora... Como é que chama? 10 músicos? É deck... Eu batizei de decteto, né? Porque tem o quarteto, o quinteto, o sexteto, o epiteto, Mas o octeto. decteto é bom, é um decteto. Eu não sei se em português é decateto, eu sei que em inglês é Talvez, é. dectet, né? É. Mas são 10 músicos, então se fosse como uma big band reduzida, mas tocando toda essa mistura, são arranjos de música brasileira, só que com uma roupagem bem mais moderna, ou então músicas autorais minhas que eu arranjei para esse grupo, né?
E esses músicos são músicos do mundo? Tem brasileiro, tem europeu, tem o que aí dentro? Tem de tudo. Geralmente os Nova músicos... York é assim, né? Nova York você encontra desde colombiano, argentino, polonês, russo, chinês, Sim. músico da Geórgia, da Mongólia, pode escolher. Mas nessa banda, a seção rítmica geralmente é uma seção brasileira. Então, hoje quem está tocando é o Denis Bulhões, que é lá da Paraíba, é o baterista. O Eduardo Belo, que é natural daqui de Brasília, faz o baixo. O Vitor Gonçalves, que é um pianista do Rio, ele toca comigo. Agora os metais, os sopros, tem Dave Pietro, que é o saxofonista da Maria Schneider, tem membros da Orquestra de Arturo que tocam comigo lá também. Então tem muitos latinos também, que acho que até por essa afinidade, né, a gente chega junto. Eu Sim, tive a afinidade claro. de tocar com os latinos, aí os latinos já chegaram a mim para tocar música brasileira. Então teve essa irmandade aí também. Sim, com certeza, porque a língua é parecida, né? Sei lá, eu acho que o comportamento, a gente tem uma... A gente tem Sim. tem a língua que é diferente, mas tem muita coisa ali que nós somos irmãos mesmo. Não, mas mesmo a língua diferente acho que era o Milor Fernandes que dizia assim, depois que inventaram que espanhol é língua estrangeira, pipocou de curso no Brasil, né? Porque, enfim, a gente, é muito mais fácil você se comunicar com alguém que fala espanhol do que inglês. É verdade. Enfim, a nossa cultura é mais próxima, né, de certa forma.
Lívia, eu te agradeço demais. Você quer falar alguma coisa que eu não conversei, que de repente não foi tocado e você gostaria de dizer? Olha, Tem não. 3 discos prontos, né? Na gaveta, só faltando a oportunidade. Um deles eu pretendo gravar agora nesse segundo semestre de 2023 para lançar em 2024, que são já indo para uma direção um pouco diferente, que é onde eu estou indo mais a fundo, né? Eu sou doutorando em performance. Pela Unicamp. Pela Unicamp, então trabalhando especialmente na pesquisa da improvisação em cima da música brasileira. Então esse disco já é um fruto da influência das ideias que eu venho tendo nessa pesquisa. Então ele vai ter muita improvisação, vai continuar com essa influência jazzística, mas ele vai entrar mais a fundo ainda no choro, no samba e nos ritmos brasileiros. E a Unicamp eu acho que é uma universidade no Brasil muito forte na área de música, né? Ah, é muito bom. Tem o departamento lá é muito forte. Então é isso. Lhe agradeço demais pela presença e quando tiver o próximo disco e tiver por aqui, por Brasília, porque você faz ponte aérea, né? Sua família mora aqui ainda, né? Sim, minha família, eles, como eu falei, são nordestinos, mas todos vieram para Brasília, então eu estou sempre vindo aqui e será um prazer voltar, trazer, lançar o disco aqui em Brasília também. A gente vai fazer tudo isso, com certeza. Perfeito. Lhe agradeço demais. Muito obrigado. E você que está aí, é óbvio que aqui no Estúdio A a gente acaba com música da melhor qualidade. Você vai escutar agora Lívia Almeida, juntamente com Rodrigo Bezerra. Valeu, até a próxima. Thank you.